glória a Deus. Amém, amados? Quantos estão felizes por estarem aqui nessa tarde? Sei que tem um maná especial de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus tem falado ao meu coração sobre o tema dessa mensagem. Quem Ele é. Amém? Diga você aí, quem Ele é. Mas diga com intensidade. Quem Ele é. Amém. Quem Ele é. Nós vamos aprender aqui um pouquinho dessa palavra que está lá no Evangelho de Mateus. Se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus 16, capítulo 16, versículo 13 a 19. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa mensagem aqui, eu quero falar para vocês aqui que essa mensagem ela é muito forte, né? Quem Ele é. Eu sei que se alguém perguntar, algum vizinho, alguém chegar na sua rua e perguntar, quem é Pedro? Quem é João? Quem é Mariana? Os vizinhos vão saber exatamente quem ela é. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vai saber, vai conhecer. Se alguém perguntar por você na sua vizinhança, vão saber quem é você. Mas será que nós estamos realmente entendendo essa resposta de Deus nas nossas vidas nesse tempo? Se alguém pergunta por você em algum lugar, em alguma localização do seu bairro ou no seu trabalho, vai perguntar quem é você e alguém vai saber falar sobre você, a seu respeito. Mas isso não é só sobre isso, amém? Mas é sobre Deus, é sobre saber quem é Ele, através do seu Filho amado que é Jesus. Quem é Ele? Eu quero te falar que Ele está aqui nesse lugar, amém? Ele é a prova viva da nossa existência. Se nós estamos aqui nessa tarde, é porque Ele é Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, as escrituras sagradas dizem quem Ele é com muita veemência. Respondeu Jesus, Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só o que Ele diz: e ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é muito centrado naquilo que Ele fala ao povo, Ele fala à nação, Ele fala a nós, à humanidade. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, só existe um caminho para chegar até a Deus, não existe outro caminho através de Jesus. Só Jesus é o caminho, amém? Glória a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Em João 11:25, vai dizer assim: Ele é a pessoa que vai te mostrar o caminho. Ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui está dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Glória a Deus. Além de Jesus ser o caminho, ser a verdade, ser a vida, Ele também é a ressurreição. Quantos creem na ressurreição? Aleluia. Eu quero falar para você que faz parte do nosso processo, faz parte da nossa fé, crer na ressurreição. Porque todos nós seremos ressuscitados um dia. Amém? Você crê? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus 4, 14 a 15, vai dizer assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegue-nos com toda a firmeza e a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém? Em Hebreus 4, 14 a 15. Aleluia. Mas você consegue entender que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio aqui para essa terra, assim como eu e você estamos aqui, de carne e osso. Ele veio para esse lugar, amém? E ele se tornou o grande sumo sacerdote, aquele que conhece as nossas dores, aquele que conhece todo o nosso respeito. E Ele nos ensina através de Sua palavra que nós precisamos nos apegar com fé naquilo que nós professamos. Você precisa sair daqui entendendo que você precisa se apegar na fé que está em Jesus, na sua fé, amém? Naquilo que o Senhor já te ensinou. Para a glória de Deus, aleluia, aleluia.
E João 6, 48, capítulo 6, versículo 48, ainda diz mais. Ele vai dizer que ele é o pão vivo, o pão da vida que desceu do céu. Aleluia. Se alguém quiser, se alguém não, pode colocar para mim, por favor, por gentileza. Mateus 16, versículo 13, 19. Aleluia. Perdão, eu estou aqui me confundindo. É João 6, 48. João 6, 48. Aleluia. Ele diz o quê? Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, amados. E não é somente isso, é muito mais do que isso. A Escritura nos relata muito sobre Jesus, sobre essa pessoa, amém? De Cristo, que veio aqui nessa terra, que ficou aqui durante um tempo, para nos ensinar muitas coisas. Hoje ele não pode estar aqui, nessa terra, mas ele está reinando no céu. E o seu Espírito habita dentro de nós, amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos para a mensagem, lá em Mateus 16, versículo 13. Vamos entender aqui um pouquinho de quem é Jesus através da visão de Pedro. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntei aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou do inferno. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Aleluia. Curve sua cabeça. Aleluia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, Pai, para comer desse pão, para nos saciar, Senhor. No nome de Jesus, traz revelação da Tua palavra a nós, a cada um que está aqui. Se revela através do Evangelho, Pai. Se revela através dessa palavra que ela é viva. Meu Deus, em nome de Jesus. E ela traz o norte, ela traz uma direção e nos aproxima de Ti, Senhor. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Mas na Escritura Sagrada a gente consegue ver quem Jesus é. Através da sua história, através da caminhada, através do Antigo Testamento, Novo Testamento. Ele vai expressar bem quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos entender, ter uma convicção na nossa vida, que nós precisamos caminhar tendo essa direção de saber quem Jesus é na nossa vida. Se você está aqui, se você respira, é porque você respira por causa de Jesus. Não é por causa da ciência, amém? Não é por causa do médico, não é por causa de homens. Você está aqui por causa de Jesus. E para isso nós precisamos entender quem Ele é. Eu percebo que existem muitas pessoas que estão caminhando no Evangelho, que estão andando já há muito tempo, mas nunca teve um encontro real com Ele. Não sabe quem Ele é. Só sabe que Ele faz alguma coisa. Só sabe que Ele é Jesus, mas não sabe quem Ele é. Aqui, na visão de Pedro, ele confessou quem era Ele. Ele disse que Ele era Cristo. Ali, amados, Jesus estava andando em várias cidades, até chegar a Cesareia, nessa região. E as pessoas começaram a se perguntar quem Ele é. Quem Ele é? Por quê? Porque via Jesus fazendo milagres. Viram Jesus fazendo sinais e maravilhas. E eles ficaram se questionando, a multidão, quem Ele é.
E ainda mais fariseus, ainda mais saduceus, ainda mais o povo religioso ficava se perguntando: quem é ele? Quem é esse? Quem ele é? Ficava questionando, sabe? Quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos Jesus, nós acabamos de ficar igual a essas pessoas. A gente tem essa mentalidade igual a essas pessoas, perguntando quem ele é. Talvez você está anos e anos caminhando, sendo cristão. Você aceitou Jesus, já tem 20 anos de caminhada cristã. Mas se alguém chegar e perguntar para você, quem é Jesus para você? A pessoa não vai saber nem responder quem é Jesus para ele. A gente tem que entender que Jesus é alguém que pagou um alto preço de sangue, um valor imensurável, que jamais você vai tentar compreender que valor foi esse, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa tarde, para que você pudesse ter sua família, para que você pudesse ter um emprego, para que você pudesse ser livre, amém? Glória a Deus, aleluia. Então aquelas pessoas começaram a se perguntar quem ele era. Eu quero falar para você que muitas pessoas estão caminhando com Jesus, estão seguindo Jesus, mas não sabem quem ele é. Aquela multidão estava seguindo Jesus, os próprios discípulos estavam seguindo Jesus, mas alguns tinham dúvida daquilo que Jesus estava fazendo. Eu quero falar para você que nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, nossa família, porque Ele é Cristo, amém? Ele é Cristo. Nós precisamos entender isso, ter essa compreensão, de que Jesus, Ele é Cristo na nossa vida. Sabe, Ele é aquela pessoa que te pega pela mão. Quando você está passando por problemas, por ansiedade, por depressão, às vezes a tua vontade é de entrar para dentro de um quarto e ficar ali, sabe, naquele lugar. Eu já passei por isso, meus amados, eu sei do que eu estou falando. Às vezes você tem vontade de entrar dentro do quarto, não vê ninguém, não vê a voz de ninguém. Você quer ficar somente naquele lugar, só você e a solidão, só você e a depressão. Mas eu quero te falar que Cristo, Jesus, Ele é a pessoa que pode nos tirar, sabe, de um lugar escuro, de um lugar onde você não está conseguindo enxergar, do fundo do poço, de uma situação adversa que talvez você hoje olhe para a situação e diga assim: meu Deus, eu não consigo sair daqui, eu vou desistir. Sabe que na nossa caminhada muitos de nós tenta até mesmo desistir, fala em desistir, porque aquilo que você alimenta na sua alma, assim ela é. Se você alimentar a sua alma de querer desistir, você vai desistir. Mas se você dizer assim: eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou buscar Cristo, e você vai viver milagres de Deus, milagres do Senhor na sua vida, amém? Aleluia. Então aqueles homens, então Jesus começou a perguntar para ele. Perguntou para eles, né? Perdão. Aqui no versículo 14 diz assim, que eles responderam: alguns dizem que é João Batista. Jesus, eu sei que Jesus naquele momento, amados, ele sabia realmente o que estava ocasionando o questionamento daquelas pessoas. Porque todo milagre que acontece na nossa vida, existem questionamentos de pessoas que não conhecem o nosso Deus, entende? Deus vai fazer um milagre na sua vida, fez um milagre, mas tem pessoas que vão questionar por que Jesus fez um milagre na sua vida. Você está entendendo como é que é a situação? Mas eu quero dizer para você que Cristo, Ele é Cristo, Ele é Jesus nas nossas vidas. Ele não vai deixar de fazer milagre na nossa vida por causa das pessoas, por causa da incredulidade da pessoa. Jesus quer ver a tua fé. Ele quer ver se você tem fé. Amém? Porque Jesus opera através da nossa fé. Eu na Bíblia nunca vi algum momento da história que Jesus operou milagres sem que a pessoa não tivesse fé. O centurião mesmo. Jesus encontrou tanta fé naquele homem, que ele disse assim: não, Jesus, não precisa tu ir não, só, sabe, é só dizer assim: não, Jesus, não precisa tu ir não, só tu dá a tua ordem aí que eu sei que vai acontecer o milagre. Nós precisamos dessa fé ousada, nós precisamos crer dessa forma, entende?
de uma forma que você tenha uma fé com ousadia, que você seja ousado naquilo que você for pedir ao Senhor. Amém? Vocês estão compreendendo? Aleluia! Aquelas pessoas estavam atônitas, se perguntando: será que ele é Jeremias? Será que ele é Elias, o profeta Elias, que morreu, que ressuscitou? As pessoas ficaram se perguntando, porque não sabia a veracidade de que ele era Cristo. Até mesmo os discípulos estavam atormentados por tanto questionamento. Mas quando ele perguntou, sabe? Ele perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro logo respondeu: tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, quando nós temos esse entendimento de que Cristo é o Filho do Deus vivo, ei, nós estamos mexendo em algo, sabe, tocando em algo que existe, que é real e que é sobrenatural de Deus. Nós estamos buscando, nós estamos caminhando, estamos servindo, andando, sabe, com Cristo. Você precisa andar com Cristo. Quem anda com Cristo sabe da sua identidade, sabe quem Ele é em Cristo Jesus e sabe quem é Jesus. Se você caminha com Jesus, Jesus, Ele te conhece. Ele te conhece. Uma certa vez, uma pessoa, tem até uns poucos dias, foi num encontro mais das mulheres. Uma pastora foi orar por mim, aí orou assim, disse assim: olha, pastora, Deus, o inferno conhece teu nome. E os céus conhecem também. E eu fiquei assim, meu Deus, para você ver como é que é. Quando nós andamos com Cristo, o inferno nos conhece e o céu nos conhece. Entende? Que nós precisamos andar com Ele para ser parecidos com Ele. Porque essa é a lógica do reino de Deus, é ser parecido com o Senhor. É ser parecido com Ele. E ser parecido com Ele, amados, as minhas amadas e amados aqui, irmãos, para ser parecido com Cristo, nós vamos ter que pedir para que Ele venha transformar o nosso caráter, porque exige uma transformação de caráter, sabe? Inspirada pela fé no seu sacrifício e pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem um papel fundamental na minha vida e na tua vida. É fazer com que nós venhamos parecer com Jesus. Sem Ele, nós não conseguiríamos de forma alguma ser parecidos com Ele. Você que está aqui é parecido com Jesus, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Mas tem algumas coisas que precisam ser moldadas, transformadas, amém? Vou te mostrar como. Pedro, ele andava com Jesus, estava andando com Jesus, outros discípulos também. Mas Pedro, ele tinha um posicionamento muito forte. Ele era um temperamento muito, ousado, muito bruto. Mas nisso tudo, na sua caminhada, Jesus transformou aquele homem. Amém? O Espírito de Deus transformou aquele homem. Eu quero falar para você que Jesus também, Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar o teu temperamento, a tua personalidade. Ele vai trazer equilíbrio para a sua vida. Em um momento na história, Pedro negou Jesus, porque Jesus estava dizendo a eles que iria morrer, que ele teria que passar por tudo aquilo. Mas Pedro disse: não, Jesus, se tu for, eu vou também. Estava tipo dizendo assim: se você for, eu vou pegar a espada e não vou deixar tu ir, não, eu vou lutar. Mas Jesus disse para ele: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Tu vai me negar, Pedro. É como se ele estivesse dizendo assim: como é que tu me fala isso? Tu vai me negar, eu te conheço. Amados, quando nós conhecemos Jesus, e Jesus nos conhece, Ele sabe exatamente aquilo que nós vamos fazer. Amém? Ele conhece. Ele sabe exatamente aquilo que você vai fazer. E mediante qualquer situação da sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil hoje e não está sabendo como lidar com ela. Coloque diante do Senhor, que Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar o caminho. Amém? E foi assim que Ele começou a mostrar o caminho para Pedro. Mas em outro momento, aconteceu que quando Jesus ressuscitou, Ele teve um encontro na praia com Pedro. E Ele disse para Pedro, perguntou para Pedro se Pedro amava ele.
Quando ele disse que ia negar, ele disse que não. Entenda bem, quando outra hora que Pedro ia negar Jesus, que Jesus estava falando a ele que ele iria negar Jesus. Jesus perguntou a ele se ele amava ele. Ele disse que amava ele. Eu te amo, Jesus. E ele disse que o galo ia cantar até 3 vezes, não é isso? Mas já, quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Jesus perguntou para Pedro novamente: Pedro, tu me amas? E ele disse: Jesus, tu sabes. Tu sabes. E disse: pois. E ele falou: cuide das minhas ovelhas. E estava dizendo que se tu me amas, se tu disse que tu me ama, tu vai cuidar daquilo que é o meu bem maior. O que é o bem maior do Senhor é você. Quero falar para você nessa tarde que está aqui. O bem maior de Deus é eu e você. Eu e você, amados. O Senhor, Ele tem assim um amor incondicional por nossas vidas. Ele está lutando todos os dias para que nós possamos ser dEle. Você sabe o que é isso? É você ser de Jesus, é você entender quem Ele é. Eu só posso ser de alguém se eu souber quem Ele é. Eu não posso chegar para alguém, amém? Vou dizer para quem é casado, né? Para começar a se conhecer, se casaram. Ele não chegou no mesmo dia que conheceu a pessoa e já se casou. Nunca vi isso, só se for naquelas terras árabes, né? Ele pega a mulher como escrava, só se for por lá, mas aqui não. Amém? Vocês estão me entendendo? Nós precisamos entender quem Ele é, para que nós possamos andar com Ele. Quem anda com Jesus, amados, sabe quem é Ele. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas só Pedro soube exatamente quem Ele era. Vocês estão entendendo? Que às vezes nós estamos andando com Jesus, pensando que estamos sabendo quem Ele é. Sabe quando nós sabemos quem Ele é de fato? É quando a gente passa por uma situação, sabe? Que é só Ele que pode fazer o milagre. Só Ele. Sabe quando você é diagnosticado com câncer? Só você sabe a sua dor. Quando alguém é diagnosticado, né? Você não, né? Eu digo assim, quando alguém é diagnosticado com câncer, quando alguém passa por uma situação de um divórcio, quando alguém, sabe, está passando por uma depressão, quando alguém diz assim, não, os médicos não podem mais resolver, é só Ele, é só mesmo Deus. Os médicos dizem assim, é só Deus. Tem muitos que é até ateu, né? Você nem quer nem saber, mas ainda dizem assim, é só Deus. É nessa hora, amados, que Deus Ele vai se revelar a nós através da nossa fé. É nesse momento, amém? É nesse momento. É nesse momento que nós precisamos entender quem Ele é. Porque se você entender quem Ele é, você vai viver milagres de Deus na sua vida. Assim como os discípulos viveram milagres. Eles puderam contemplar milagres. Coisas a olho nu. Coisas que hoje eu não estou conseguindo ver. Nunca vi alguém ressuscitar, amados. Mas os discípulos viram pessoas sendo ressuscitadas por Jesus. Será que nós temos que ter fé só quando nós vemos alguma coisa acontecer na vida do outro ou na nossa vida? Não, nós precisamos ter fé em Jesus e sabendo quem Ele é, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Aleluia. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas só Pedro teve o discernimento, porque Jesus mesmo disse que não era da carne dele, né? Ele disse que não era da carne e nem do sangue, mas foi o Pai dele que revelou a ele. Para o Pai revelar alguma coisa, você tem que ter intimidade, sim ou não? Sim ou não? Você tem que buscar. Porque se você não buscar, você não vai conseguir ouvir Deus. Nós só conseguimos ouvir Deus quando estamos perto dEle. E naquele momento, Pedro estava onde? Perto, né? Perto de Deus. Ele estava sabendo exatamente quem era Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E eu consigo aprender, vou colocar aqui 5 coisas que eu consigo aprender e quero compartilhar com você. A primeira delas é: quem anda com Jesus o conhece, como eu havia falado. Amém?
Pedro, ele conheceu Jesus porque estava conectado com Deus. Nós passamos muito tempo conectado com isso aqui, ó, com o celular. Às vezes a pessoa trabalha com o celular, passa muito tempo. Você conhece muitas coisas aqui. Redes sociais, você consegue mexer com IA, né? É tanta coisa, é tecnologia. E às vezes você passa a madrugada conectado com isso aqui, sim ou não? Sim. Sim. Não dá nem sono. Mas se você pegar uma Bíblia dessa bem aqui, meu Deus do céu, dá um sono, você já começa a coçar os olhos assim, não, meu Deus, deixar para amanhã. É desse jeito. Por quê? Porque a nossa carne, ela está conectada com as coisas da terra. Mas os discípulos, quando estavam com Jesus, escuta bem, estavam andando com Jesus. Mas naquele momento, os discípulos estavam dispersos sem saber, se perguntando também, será que ele é Jeremias? Será que ele é o profeta Elias? Mas Pedro, ele estava atento, sabe? Ele não estava apegado nas coisas, não. Nas coisas do mundo. Sabe o que nos impede de conhecer Jesus? É quando eu me apego com as coisas do mundo e deixo de conhecer Ele através da Escritura. Não tem como eu conhecer Jesus se eu não tenho intimidade com a Bíblia. Se eu não oro, se eu não faço um devocional. Não tem como você conhecer Jesus dessa forma. Se você só vem para a igreja aos domingos ou na quarta-feira ou vai para uma célula, isso é muito raso. Entende? É muito raso. Você não consegue entender quem é Jesus se você fazer somente essas coisas que eu lhe falei. Você tem que ir para o profundo. E o profundo, sabe onde é? Profundidade é no teu quarto. É quando você convida Jesus para estar naquele lugar. É quando você convida o Senhor, vem para esse lugar. Senta aqui na minha cama, eu quero conversar com o Senhor. Eu quero, Senhor, nesse momento, é você falar para Jesus o que você está passando. Porque somente Ele pode resolver o teu problema. Mas se Jesus não resolver o teu problema, eu não conheço outra pessoa que possa resolver. Eu te falo com propriedade, eu não conheço outra pessoa. Eu não conheço. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele vai usar as pessoas que estão no mundo para nos abençoar. Agora, jamais as pessoas que estão no mundo vão nos abençoar da mesma forma que Deus quer nos abençoar. Entenda isso. Saia para sua casa hoje, entendendo que Ele é Cristo. Que Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida. Independente daquilo que você está olhando, diz assim, eu não posso, mas Ele pode. Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Pedro, quando olhou Jesus perguntando, ele não hesitou em responder, ele disse, tu és Cristo. Sabe, a intimidade, o tamanho de você entender que Ele é Cristo. Que Ele não é só um homem, mas Ele estava dizendo, você não é só um homem, mas você é o Filho do Deus vivo. Sabe, é o Filho, é o pão que desceu do céu, que habitou entre nós, em carne e osso. Amados, é difícil entender isso quando você tem uma certa dificuldade, sabe, de compreensão. O que eu vou falar nem é compreensão, é incredulidade mesmo. Quando você é incrédulo, você não conhece as coisas de Deus. Você não conhece as coisas de Deus. Vou contar um testemunho aqui rapidinho, mas muitos vão dizer assim, o pastor é doida, mas eu não sou doida, amém? Por Jesus, sou doida por Jesus. Mas eu tive uma experiência com Deus, eu acho que deve ter tenho 20 anos de caminhada, deve ter uns 10 anos por aí, em um encontro. Em um encontro, eu tive uma oportunidade ruim de ver, sabe? Um negocinho assim feio, não vou falar não, porque tem uns gente que, assim, mas vocês vão entender, você está entendendo quem é que eu falei? Está entendendo? Um bichinho mirim, sabe? Um bicho mirim, pequenininho assim, tamanho de criança, gente. E lá eu tive a oportunidade de ver anjos, sabe? Gente, eu nunca me esqueci daquilo que eu vi. Eu vi. Ninguém me contou. Eu presenciei.
Amém? E não era somente um, eram vários, fazia assim, ao redor, assim, sabe, da chácara. E eles dançavam, igual as meninas dançavam aqui, eles dançavam, coisa mais linda. Mas existiam pessoas ali que estavam fazendo encontro, pessoas cristãs caminhando com Cristo, que diziam, né, caminhando com Cristo, mas quando olhou aquilo ali, disse assim, não, esse negócio, que negócio é esse? Como foi que os irmãos e os pastores começaram a colocar um monte de lençol em cima das árvores? Olha, eles ficaram tudo, sabe? Aí eu percebi assim, eu digo, meu Deus do céu, pois existe a incredulidade espiritual, e eu não sabia. Assim, porque a gente já ouve falar, mas ver é outra coisa, né? E aqui, eu tive essa experiência, mas porque existiam pessoas que estavam trabalhando ali, cristã, muito tempo de caminhada, mas falava que não acreditava no diabo, que, sabe? Começava a falar. E ele apareceu, mandou foi um monte. Aí com muita oração a gente começou a orar. E aí a gente começou a pedir, Senhor, envia anjos nesse lugar. Senhor, não envia somente um, mas envia milhares de anjos. Envia centenas de anjos nesse lugar, Senhor, milhares de anjos para guardar, Senhor, esse lugar. Amados, e sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. E foi surreal. É por isso que eu falo para você que nós precisamos ter fé. Amém? Para entrar no sobrenatural. Porque a gente não precisa ser igual Judas. Aliás, não é nem igual Judas, é igual Tomé, perdão. Tomé, né, só acreditava se visse Jesus com as mãos furadas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ver Cristo todos os dias, através da Escritura, através da palavra, porque Ele se revela a nós através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O que eu posso aprender também com isso? Jesus Cristo, Ele é a pessoa que muda destino, que opera milagres, que liberta de prisões e que sara feridas. Amém? Ele é essa pessoa. Ele é a pessoa que está, sabe, com muita vontade mesmo de fazer milagre na nossa vida. Mas a gente precisa somente de uma coisinha, que é o quê? Fé. Ele age através da nossa fé. Então tenha fé, porque Deus ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Já acompanhei muitas pessoas, mas acompanhei uma pessoa que eu olhava com os meus olhos carnais, eu olhava para ela e dizia assim, para mim mesmo, eu dizia assim, meu Deus do céu, não sei não, Jesus. Eu dizia assim, não sei não, Jesus. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, não é você que faz, sou eu que faço, sou eu que mudo. E eu fiquei, meu Deus, Senhor, me perdoa. Porque às vezes a gente, sabe, luta. Às vezes você tem lutado dentro da sua casa com alguém que não é cristão, que não entende a palavra. Talvez seja o esposo, seja a esposa, seja o pai, seja um filho, a mãe, não sei. Eles têm lutado todos os dias para que aquela pessoa venha entender quem é Jesus na vida dela. Que Jesus pode mudar a vida dela. Pode libertar de prisões, de vícios. Porque só Jesus consegue fazer isso, amém? Só Ele pode fazer isso, amados. Só Ele pode fazer. Aleluia. E quando Jesus me falou isso, eu comecei a crer. Né? Eu disse assim, Jesus me perdoa, porque eu não estava crendo com essa pessoa. Mas e não demorou muito. Não demorou muito. Hoje essa pessoa, ela é missionária. Olha para você ver, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, Senhor, é tu que faz mesmo. Porque às vezes, amados, é aquela coisa, a gente quer ver as pessoas, né, já progredindo, tendo uma intimidade sobrenatural, indo mais longe do que a gente, mas não é assim. Existe um processo que todos nós vamos ter que passar por ele. Amém? E nós temos que passar com Jesus. Porque se nós passarmos todos os processos com Jesus, Ele vai nos levar ao nosso destino. Ao lugar onde Ele quer que nós estejamos. Amém? Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Jesus, e o terceiro ponto aqui, Ele vai falar no versículo 19,
que ele vai falar que as portas do inferno não podem prevalecer com a fé que você tem em Cristo Jesus. Amém? Olha só, guarde isso no seu coração. Que as portas do inferno não podem prevalecer com a fé que você tem em Cristo Jesus. Ou seja, a fé é o firme fundamento, mas é uma ferramenta que nós temos em Cristo Jesus para vencermos todas as coisas. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17. Jesus respondeu assim: Feliz é você, Simão, né? Esse que era Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la, né? Ou, algumas versões têm as portas do inferno, né? Não poderão vencê-la. Eu lhe darei o quê? As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Olha só o poder que Deus deu através de Jesus para Pedro. Porque ele compreendeu quem era Cristo. Mas só que não foi somente para Pedro que ele deu isso, essa ferramenta. Vocês estão entendendo? É para mim e para você. É para mim e para você. Essa chave é para mim e para você. Sabe que existem portas que você não consegue abrir? Você não consegue abrir e dizer assim, abre porta. Nós estamos numa campanha aqui, né? Abra-te. Mas Jesus abriu foi os olhos do cego, não foi? Quando fala abra-te, você tem que falar com fé. Porque ninguém abre uma porta falando com incredulidade. Estão entendendo? Estou falando de algo espiritual, não é a porta que dá acesso para outra sala. Mas é quando nós temos fé, amados. Quando nós cremos, a gente consegue viver o sobrenatural de Deus. A gente consegue ter fé. Quando nós entendemos quem é Cristo, quem Ele é. Porque a fé, ela pode ser pequena, mas ela se torna grande quando você tem a compreensão de que Jesus, Ele é o suficiente na nossa vida. Amém? Tem que ser. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, amados, eu creio que Pedro ficou muito feliz, né? De saber quem ele era, né? Quem ele é, Jesus Cristo. E ele entendeu que Deus estava dando algo para ele poderoso na terra. Quando você conhece quem Jesus é, Deus ele te dá algo poderoso para você viver aqui nessa terra com esse algo poderoso. E esse algo poderoso, amados, ele vai fazer com que portas venham se abrir, com que milagres venham acontecer. Porque você sabe quem é que está fazendo. Não é você, é Cristo. É Cristo que faz todas as coisas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E ele fala não somente de uma chave, né? Porque para abrir porta precisa de chave. Amém? Você só consegue abrir a porta da tua casa se tu tiver uma chave. Se a chave quebrar, tu não consegue abrir a porta. Tu vai ter que ligar para o chaveiro, pedir para que o chaveiro possa vir te atender. Sim ou não? Sim. Mas eu quero te falar que essa chave que Jesus ele entrega a Pedro é algo espiritual para edificar a igreja de Cristo. Quem é você? A gente viu aqui quem é Ele. Ele é Cristo. Mas quem é você? Você consegue discernir quem é você em Cristo? Quem é você em Cristo? Porque a gente só consegue edificar uma igreja quando nós sabemos quem somos nós em Cristo Jesus. Você é a peça fundamental na tua casa, sabe? Na sua caminhada. Você é a peça fundamental que Jesus escolheu para que você viesse edificar todos aqueles que estão ao seu redor. Porque você é a pedra angular. Amém? Jesus estava falando a Pedro que ele era a pedra angular, que
dele viria surgir igrejas. Mas igrejas não é templo, são pessoas. Amém? Amém? Você é uma igreja. E o Senhor, Ele quer entrar nessa igreja, amém? Quer entrar dentro de você, como igreja. Ele quer, sabe, Ele tem a chave para entrar. Vocês estão me entendendo? Jesus, Ele está aqui. Você é igreja. Vamos aqui conjecturar sem entender. Você é igreja. Jesus, Ele está aqui, Ele tem uma chave, Ele quer entrar. Mas Ele só pode entrar se você permitir essa entrada, amém? Só se você permitir essa entrada. Porque Ele quer reinar dentro de nós. O desejo dEle é reinar dentro de você, dentro de mim. Porque aí sim, Ele reinando, Ele vai dar direção, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar visões, você vai orar, milagres vão acontecer. Você vai ligar, aquilo que você ligar, sabe, na terra, será ligado no céu, aquilo que você desligar será desligado. Esse é o poder da igreja, esse é o teu poder como igreja do Senhor. Amém? Deus, Ele quer que você entenda isso, que nós somos um povo eleito de Deus. Nós somos um povo a qual o Senhor está aguardando para a eternidade. Deus está nos aguardando para a eternidade, amados. Você não foi feito, você não foi fabricado por Deus para viver a terra. Entende? Não foi. Mas para viver a eternidade com Ele. Estamos aqui de passagem. Amém? Aleluia. Aleluia, você está aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Porque vai chegar o dia onde Cristo virá. E virá buscar a sua noiva. A noiva preparada. Jesus, as Escrituras revelam que nós somos a noiva de Cristo. Mas nós somos a igreja também. Nós somos a igreja também de Cristo. Você é a igreja. Você é a noiva. Existem coisas que ninguém vai conseguir entrar, sabe, dentro do teu coração para você se revelar, para você falar, para você se expor à sua nudez. Mas para Cristo você vai conseguir fazer isso. Porque Cristo, amados, Ele veio, não foi para nos julgar. Ele não veio para nos colocar, sabe, peso. Quem anda com Cristo anda leve. Só quem anda com peso é quem está lá fora. São pessoas que não têm a compreensão, o entendimento de que Cristo, Ele vive. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amém? Ele está em nós, através do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Que o Espírito Santo de Deus, Ele está em você. Sabe quando acontece coisas na sua vida que você precisa decidir, você não sabe o que fazer, e você começa a falar com Deus, e Deus vai te dar a melhor direção, porque o Espírito de Deus está em você. Quando você faz algo de errado, você peca, você sabe que é errado, porque você já leu a Bíblia, você já tem muito tempo no corpo de Cristo, você sabe que é errado, o Espírito Santo vai lhe falar. Ele vai dizer, e vai falar ao seu coração que é errado. Que é errado. Mas quando nós nos arrependemos, amados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos o Senhor e abandonamos o nosso pecado, não o nosso, o pecado, né? Quando nós abandonamos o pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Sabe, quando abandonar é não voltar a fazer. Não voltar a fazer. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo, eu precisamos de Cristo. A igreja precisa de Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o que eu consigo aprender com isso também é que Ele é o suficiente, não precisa de mais nada. Cristo, Ele tem que ser o suficiente na minha vida para que eu não venha precisar de mais nada. Como é que eu faço? É me entregando totalmente a Ele. É confessando o seu nome.
diante dos homens. Talvez seja muito vergonhoso para você, ou foi para você confessar o Senhor na frente, né? Eu, quando confessei o Senhor a primeira vez, todo dia eu confesso o Senhor. Primeira vez que eu confessei o Senhor foi na Igreja Batista Missionária. Foi onde eu conheci Jesus. Bem conhecida aqui em Imperatriz, né? Batista Missionária. E aí, então, assim, quando eu aceitei Jesus naquele lugar, foi muito rápido aquilo que o Senhor fez na minha vida. Muito rápido. Mais rápido mesmo. Que eu olho assim para trás e digo, meu Deus do céu, né? Foi ligeiro. E tudo que o Senhor faz na minha vida é rápido. E um dia eu fui perguntar para o Senhor, mas por que as coisas são tão rápidas assim? Eu não entendo. E o Senhor disse, é a disponibilidade de você estar no centro da minha vontade. E eu, sabe? Quando você tem disponibilidade de estar no centro da vontade de Deus, nada vai te faltar, amados. Nada. É Ele ser o suficiente na sua vida. Deus, Ele quer acelerar processos aqui nesse lugar, na sua vida. Mas para Ele acelerar esse processo, você vai ter que deixar Ele fazer isso. Você vai ter que, sabe, passar por situações, às vezes, de vergonha. Mas vergonha não mata, o que mata é pecado. Isso o pastor Nonato fala. Você vai ter que se despir. Você vai ter que chegar para uma pessoa, né, para o seu líder, quem tem célula, pessoas que te acompanham, e às vezes você peca numa área, você vai ter que chegar para ele e falar. Mas a pessoa não vai te apontar, não. Ele vai te ajudar, amém? Nós precisamos de Cristo, porque nós precisamos entender que pessoas em Cristo ajudam outras pessoas a estar em Cristo. Amém? Você precisa entender isso. Jesus, Ele nos chama todos os dias. E quando a gente confessa a Ele, de todo o coração, e a gente confessa as nossas fraquezas a Ele, Ele começa a fazer tudo na nossa vida. Ele mexe tudo na nossa vida. Eu fui ungida pastora, tem mais ou menos 9 anos. 9 anos. E assim, foi muito rápido. E as pessoas oravam por mim e diziam assim, Deus tem um chamado, que você vai ser pastora. E eu dizia, não quero não. Não quero não. E eu dizia que não queria. Aí uma vez o Senhor me pegou mesmo, foi espremendo assim, sabe? E Ele começou a dizer para mim que eu fazia aquilo que eu queria. Mas eu precisava fazer aquilo que Ele queria, não o que eu queria, entende? Eu precisava fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Talvez você que está aqui nessa tarde, início de noite, ou você que está em casa, não sei. Talvez você tenha relutado com o seu chamado, relutado com aquilo que você tem em Deus. Existem pessoas que dizem assim, não, eu vou ser só um crente de banco. Eu vou só ser um cristão, vou ouvir a palavra, vou para a célula, mas vou ficar aqui. Ei, Deus não chamou você para ficar sentado. Deus chamou para você para se movimentar no reino de Deus. Porque quem se movimenta no reino de Deus, amados, você fica cheio da presença de Deus. E Deus vai te usar para fazer milagres. Deus precisa de vasos. Amém? Você é um vaso nas mãos de Deus. Deus precisa de você para você alcançar a sua casa, para você alcançar a sua vizinhança, para você alcançar lá no trabalho, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas se você não der atenção para o seu chamado, não sei porque que o Senhor mudou até a palavra, mas Deus sabe todas as coisas. Estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo chamados para viver Cristo. Amém? É para entender quem Ele é na nossa vida e o que Ele pode fazer através de nós. Talvez na sua casa, você não está conseguindo, talvez, ser espelho para as outras pessoas.
Mas porque você não entendeu ainda quem é Cristo. Quando você saber quem é Cristo realmente, hoje você sabe, amém? Que Ele é o pão da vida, que Ele é o Cristo. E Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede em oração. Mas para isso você tem que crer. Jesus, Ele só vai fazer algo na minha vida e na tua vida se nós crermos. Porque Ele não age na dúvida. Deus não age na dúvida. Ele olha para mim e para você e vê a nossa pequena fé. Amém? Deus não precisa de uma fé grande para Ele se mover na nossa vida. Ele precisa de uma pessoa que tenha fé firmada nele, que entenda quem Ele é. Se você souber quem Ele é, você vai saber e compreender que Jesus, Ele é o único que pode fazer algo na tua vida. Ele pode fazer. Eu não posso fazer. Teu líder não pode fazer. O pastor não pode fazer. O que a gente pode fazer é orar. Mas o Senhor, Ele quer ver a tua fé. Assim como Ele viu a fé de Pedro. Porque Ele soube realmente dizer quem Ele é. Quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Como é que você pode reconhecer Cristo na sua vida? Como você pode reconhecer Cristo na sua vida? Sabe? É sendo semelhante a Jesus. É sendo semelhante a Ele. Aleluia. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz que tornem-se meus imitadores como sou de Cristo. Sabe o que é se tornar imitadores de Cristo? Eita, amados. É passar por tudo aquilo que Jesus passou, mas entendendo quem Ele é. Às vezes tem pessoas, tem cristãos que, eu sirvo a Cristo, eu sou crente, né? Amados, mídia social está cheia de crente. Cheio de crente. Parece que é até assim um status, né? Cristão. Mas a palavra de Deus fala que até o diabo ele crê também, né? Que estremece, mas não obedece. E tem muitos cristãos assim. Muitos cristãos que não conseguem, de forma alguma, entender que precisa mudar. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Sabe o que é você ser imitador de Cristo? É você imitar aquilo que Jesus faz, aquilo que Ele continua fazendo nas nossas vidas. É alguém chegar, sabe? Alguém chegar, às vezes, te dar um tapa na cara, tu dá o outro lado, outra face. Não é dizer que Ele vai bater na tua cara. Mas, às vezes, uma palavra dói mais do que um tapa. Às vezes a pessoa vai falar mal de você e você já não quer mais nem ser amigo de pessoa, né? Não quero mais, tem um BOzinho dentro da célula, é tanta coisa. Ei, nós não precisamos ser mais menino, isso é coisa de menino, que nem o apóstolo fala, é coisa de menino, nós temos que ser maduros. Sabe por quê? Porque nós temos que nos preparar para o grande dia. Jesus, Ele está voltando. E se você não estiver maduro, vai ser difícil você compreender quem Ele é. Porque nós precisamos entender todos os dias que Cristo, Ele está chegando. Ele veio para a terra, Ele subiu aos céus, mas Ele vai voltar, amém? Quantos creem que Ele vai voltar? Aleluia, aleluia. Nós precisamos se assemelhar mais ainda a Ele. Precisamos ser semelhante a Ele, gerar o amor dEle em nós, no meio das pessoas. Mas estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão matando por falta de amor, onde as pessoas, o amor de muitos já se esfriaram. A gente está vendo tanta coisa aí nesse mundo, e você olha assim e diz assim, meu Deus do céu, às vezes você olha e vai julgar. Podia, sabe? Mas Jesus não falava assim. Sabe como é que Jesus falava? Quando os soldados estavam lá, Ele estava na cruz, Ele disse assim, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Olha, que a gente chegar nesse nível, você tem que ter muita intimidade com Deus. Você chegar num nível e dizer assim, Pai, perdoa ele, perdoa ela, porque não sabe o que faz. Porque realmente as pessoas estão tão conectadas com o mundo, que estão se esquecendo da essência de Deus.
E nós estamos aqui, nesse culto, para entender quem Ele é. Ele é o suficiente nas nossas vidas. Ele é o suficiente na tua vida. Sabe, tu não precisa de nada que não seja Jesus. Quando eu digo nada, talvez você diga assim, meu Deus, porque olha, às vezes a pessoa se aprisiona no trabalho. Eu vou trabalhar, é porque eu tenho que sustentar minha família. Você tem que sustentar a tua família. Mas se você não colocar primeiro Deus, você vai se afundar, você vai viver uma vida vazia, você vai viver uma vida depressiva e opressa. Porque você está longe de Deus. Deus, Ele quer nos abençoar, amém? Aleluia. Lá em Mateus capítulo 7 em diante, vai falar que nós precisamos buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar primeiro as demais coisas? Não. Nós temos que buscar o quê? O quê? O reino de Deus. Nós temos que buscar a justiça de Deus. Nós temos que buscar Ele. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Quando você começar a buscar as coisas, em vez de buscar Jesus primeiro, as coisas não vão dar certo na sua vida. Sabe? Por muito tempo, eu estava assim, muito tempo. Às vezes você está passando por tanta situação financeira que você, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que não sei o que. Você está entendendo? E aí você perde o foco. Porque você perde o foco de quem te dá. E eu estava perdendo o foco de quem estava me dando. E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que correr, eu tenho que... Aí chegou um dia eu disse assim, meu Deus, eu não quero essa vida não. Correndo, e parece que não rompe, parece que não, sabe? E aí fui entrar no quarto e digo, Senhor, está errado, alguma coisa está errada. Me diz o que é, Jesus, porque eu quero consertar. E o Senhor começou a dizer, porque tu está atrás das coisas. Tu não está atrás do meu reino. Isso é forte você ouvir de Jesus. Isso é forte você ouvir de alguém, amém? É forte. E aí eu comecei, eu digo, Senhor, eu vou buscar só o Senhor agora. Porque o Senhor vai me sustentar, o Senhor é meu sustento. Pronto, aí eu comecei a descansar no Senhor. E as coisas começaram a, sabe, aparecer. Eu fiquei assim, eu digo, olha, meu Deus do céu. Como a gente cega no meio da caminhada, né? Amados, porque nós somos humanos. É por isso que nós precisamos depender totalmente de Deus, amém? Porque quando você depende totalmente de Deus, você tem um compromisso com Ele. Não é com as coisas, Ele é o dono das coisas. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Aleluia.